Bom, no nosso quarto e último vídeo da oficina dos aspectos técnico-interpretativos do violoncelo, a gente vai continuar falando sobre mão esquerda, inicialmente sobre escalas. As escalas são algo que permeiam o estudo de qualquer músico de cordas friccionadas, uma vez que a afinação é um assunto tão corriqueiramente desafiador para todos nós. No entanto, eu percebo que para muitos alunos e até profissionais, o estudo das escalas tende a ser uma coisa enfadonha, chata, e um dos meus objetivos aqui, além de trabalhar refinamento do estudo da escala, é de tornar o estudo delas uma coisa mais interessante, mais dinâmica, mais artística. Bom, eu vou trabalhar a escala de Dó maior, que é uma escala simples, em 3/8, então uma escala que violoncelistas de quase todos os níveis podem fazer. E eu quero aqui fornecer algumas ideias, algumas variações para o estudo da escala, para que esse estudo possa corroborar, possa ajudar em uma série de assuntos, não apenas a afinação. Eu acredito que o estudo de escala não funcione apenas para a afinação. Bom, eu vou utilizar a escala com cordas soltas, com o dedilhado mais simples possível e em 3/8. Acho que o estado fundamental do estudo da nossa escala são 4 tempos por arco, com som muito cheio e por hora sem vibrato. Com o máximo de consistência do nosso som. Então, eu faço a escala de forma ascendente e descendente. Primeira coisa em relação ao nosso som é que você possa ter cuidado para que o som seja exatamente o mesmo do início ao fim do arco. Esse é o mesmo aspecto que nós falamos nas nossas aulas de arco. Para que o som seja homogêneo. Em toda a extensão do arco. Aqui, muito cuidado com a mudança de posição. Aqui também. E nesse sentido, eu quero abrir um pequeno parêntese para falar sobre as mudanças de posição. Eu sei que eu falei no vídeo anterior do peso da mão esquerda, do fato de que o movimento é coordenado pelo braço. Pois bem, tudo isso se mantém. Entretanto,
em relação à coordenação entre as duas mãos, né? Muitas vezes a gente toca e os movimentos do arco, junto com a mão esquerda, não são completamente coordenados. E o ponto é que você precisa fazer os dois movimentos juntos. Autorize o movimento das duas mãos. Já. Então, muito importante que você possa realmente autorizar o movimento da mão esquerda para a mudança de posição e que esse movimento seja sincronizado com o movimento da mão direita. Isso, obviamente, se você não quiser o glissando. Se você quiser o glissando, aí a mão esquerda larga primeiro, a mão esquerda queima a largada em relação ao arco. Mas se não, juntos. 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 Ok? Então, voltando para a nossa escala, né, o que eu sugiro é que no seu estado fundamental você possa fazê-la com 4 tempos de duração, som muito encorpado, inicialmente sem vibrato. Minha segunda sugestão é que você estude da mesma forma, porém agora com vibrato. Um vibrato contínuo que passa de uma nota para a outra, sem parar. Ok? Então a escala é um ótimo lugar para você conseguir praticar o seu vibrato para você conseguir transmitir o seu vibrato de uma nota para outra. Entretanto, eu quero me aprofundar sobre o vibrato daqui a pouco, após o nosso estudo das escalas. A segunda maneira de estudar faria 2 tempos por arco. E, Diego, o que muda do estudo de 4 tempos para 2 tempos? Bom, do ponto de vista de mão esquerda não muda praticamente nada, mas do ponto de vista do arco muda muita coisa. E eu acho que a escala também é momento para a gente estudar o nosso som. Quando eu estudo com 4 tempos por arco, eu estou trabalhando muito mais a resistência, o controle do arco na corda, né? O arco está se movimentando, muito lentamente, e eu tenho muito mais aderência, a crina está muito mais apertada na corda. Então, é um desafio para o controle do arco. Quando eu tenho 2 tempos por nota, eu começo a trabalhar com o meu arco muito mais fluido, porque aqui eu posso deixá-lo correr um pouco mais. Essa velocidade de arco
está muito mais próximo do que a gente usa normalmente no nosso repertório, né? Que é o arco se movendo muito mais generosamente, digamos assim. Depois de estudar 4 e 2 tempos, eu começo a colocar ligaduras nas minhas escalas. Você pode começar com 2 ou com 4 notas, eu prefiro começar com 4. Aqui eu começo a ter já uma série de desafios. O primeiro deles, a mão esquerda. Eu estou começando a tocar a escala um pouco mais rápido, então meus dedos precisam ficar mais soltos. Lembram lá do... Agora começa a vir o mesmo tipo de sensação, né, para a mão esquerda. Da mão esquerda está realmente solta, dos dedos estarem muito soltos. Então, para a mão esquerda a gente já tem um desafio interessante. No arco a gente tem um desafio muito particular, que são as ligaduras, que são algo que as ligaduras são um assunto complicado para a maioria das pessoas. Uma das coisas que a gente precisa ter no arco, nas ligaduras, é um movimento constante. Na verdade, eu estou tocando semibreves. O que eu quero dizer com isso é que a coreografia do braço direito é muito simples. E um dos problemas que a gente cria quando a gente toca ligaduras, escalas, ou o que quer que seja com ligaduras, é que a gente começa a parar o arco a cada dedo que desce. O que a gente chama de portatos. Isso faz com que a gente nunca consiga tocar exatamente legato, conectado, né, com que a gente não consegue conectar o som das notas. Então, apesar da mão esquerda estar trabalhando mais rapidamente agora, tenha em mente que o arco continua numa coreografia muito simples. Arco contínuo, liderado pelo braço. Ok? Agora nós temos ligaduras de 8 notas. Aí a coisa vai começando a ficar mais interessante. Eu repito a nota da oitava, tá? Só para vocês saberem. Mão esquerda, super, hiper, mega leve. Solta, apenas a máquina da mão trabalhando, nada no pulso, nada no braço. Que a gente,
quando a gente toca com o que a gente chama de técnica de passagem rápida, né, eu tenho apenas os meus dedos trabalhando. O que o braço faz é apenas conduzir as mudanças de posição. No arco é o mesmo assunto, né, evitar os portatos. O arco é extremamente simples. Depois, se você for muito corajoso, você vai fazer 16 notas por arco. Depois você vai fazer a escala inteira na subida ligada. Que vai ser ótimo para trabalhar a sua agilidade, né? O que vem a somar com alguns exercícios que eu sugeri para vocês, né? Para o Cosma, Foiar, para trabalhar a agilidade. E, obviamente, todas essas variações, mas a gente sempre está muito focado no assunto da afinação, né? Que talvez seja a principal coisa no estudo das nossas escalas. Pois bem, quis sugerir para vocês todas essas variações que tornam o estudo da escala meio desafiador. Imagina conseguir tocar 16, 32 notas por arco, é um grande desafio. Mas a gente pode também, ainda nesse intuito de deixar o estudo das escalas interessante, a gente pode criar variações rítmicas também e de golpes de arco. Então, voltando um pouco lá para o que a gente viu no nosso segundo vídeo sobre técnica de arco, dos golpes de arco, né, spiccato. Depois eu vou diminuindo a quantidade de notas. Depois uma. Posso criar ritmos diferentes. Todos os elementos esses visam, assim, desengessar o seu estudo da escala, que não precisa ser aquela coisa chata de 30 minutos apenas de notas lentas e enfadonhas. Não, improvise, seja criativo.
Então, seja muito criativo no seu estudo de escalas, e todos os dias estude de forma diferente, porque você vai evoluir muito tecnicamente, mas com um estudo que vai ser muito prazeroso de fazer, um estudo que vai ser muito interessante de se fazer. Bom, agora eu gostaria de mostrar a vocês alguns exercícios de mapeamento da mão esquerda, porém não das primeiras posições do cello, mas fazendo um trabalho inicial das posições do polegar. O primeiro desses exercícios, um que eu gosto bastante, que é o vocalize, assim como os cantores fazem aqueles exercícios de aquecimento. No violoncelo a gente também faz esses mesmos exercícios. E o exercício consiste em você tocar tônica, arpejo e a oitava no final. Por que a oitava no final? Para ver se a sua relação polegar e terceiro dedo está bem estabelecida. Porque aqui nas posições do polegar, a gente vai estar sempre baseado na relação polegar-terceiro dedo, que é o que forma a oitava. Então, mais uma vez, a gente tem Dó, Dó oitava acima, escala descendente, polegar toca, então na segunda corda, né? 3, 2, 1. Reparem no ângulo que cada dedo fica, no ângulo da minha mão, quando eu venho para a posição do polegar. Polegar em cima das duas cordas, obviamente sem apertar demasiadamente, com a mesma pressão que os outros dedos. Outra coisa interessante desse exercício, que quando eu saio da minha primeira corda e venho para a segunda, vejam como eu preciso balancear. Vejam como eu preciso balancear minha mão esquerda. Porque esse ângulo, o ângulo que eu utilizo na primeira corda, é muito confortável para ela, mas não seria confortável e não me permitiria afinar tão bem na segunda corda. Então, para isso, eu balanceio a minha mão. Normalmente, em todas as cordas, em todas as posições, a gente, conforme vem caminhando para a corda Dó, o cotovelo vem um pouquinho para fora. E conforme eu estou na corda Lá, e quando eu estou na corda Lá, ele vem um pouco para dentro, né? Então, o cotovelo tem essa maleabilidade. O mesmo para as posições do polegar. Ok? Então, arpejo e oitava. Agora eu subo meio tom. Então, se antes eu estava em Dó, agora eu venho para Dó sustenido. Depois, Ré.
Mi bemol. E assim sucessivamente. Você pode fazer isso até o final do violoncelo. Tem uma versão pro, vamos dizer assim, desse exercício do vocalize, que ao invés de mudar do segundo, que ao invés de mudar para aqui com o terceiro dedo, eu mudo com o segundo. Eu mudo com o segundo dedo. Essa é uma versão um pouco mais rebuscada, mas que basicamente tem a mesma proposta, que é de mapear o nosso instrumento. Sempre muita atenção, né, com a afinação. Não há problema nenhum no estudo você errar, mas ouça muito bem o que você está tocando. Com muita calma. Lembre de balancear bem a sua mão. E aqui muita leveza. Muita leveza na mão esquerda. Depois você também vai usar o mesmo esquema de subir de meio em meio tom. E assim sucessivamente, até que você possa mapear todo o espelho do violoncelo. Então, o exercício de vocalize é um exercício interessantíssimo, porque ele aborda salto de oitava, né? Escala na posição do polegar, arpejo, e faz você ter noção dessa relação de oitava, né, entre o polegar e o terceiro dedo, que isso vai estar inserido no repertório do violoncelo o tempo todo, né? Sansões, por exemplo. Então tem vários trechos de concertos, de peças da literatura do instrumento que trabalham só com oitava o tempo todo, né? Você tem Haydn Ré, que é só sobre oitavas. Então é importante que a gente tenha muito bem fundamentada essa relação nas posições do polegar. Bom, agora eu quero entrar em um outro assunto bastante importante, que quase todo mundo, né, que todo mundo, aliás, chega num certo nível do violoncelo e quer aprender a fazer isso, obviamente, que é o vibrato, né, que é essa tremidinha. Que a mão esquerda dá e que traz muito mais ressonância para o nosso som. É impossível imaginar o início do concerto de Dvorak sem vibrato. Por mais bem colocado que seja o som, mas
O vibrato traz muito mais vida à peça. Então, como começar a vibrar? Bom, primeiro a gente precisa tentar compreender qual que é a dinâmica de coreografia da mão no vibrato. Existem basicamente dois tipos de vibrato. Um que eu não uso muito, que algumas pessoas usam, que é o de rotacionar a mão no violoncelo. O pulso, é um vibrato que vem um pouco mais do pulso. Algumas pessoas conseguem fazer, eu particularmente não uso esse tipo de vibrato. Então, agora eu gostaria de falar sobre um assunto que vai permear a vida de todo mundo o tempo todo. É algo que você, violoncelista, que talvez já toca há um certo tempo, começa a sentir a necessidade de fazer, porque você vê pessoas fazendo isso nos vídeos, etc., que é o vibrato, né? É impossível pensar em algumas peças como o Concerto de Dvorak sem o vibrato. Por mais bem colocado que esteja o meu som, a falta do vibrato faz com que eu não tenha a emoção que a peça pede que tenha, né? Então, o vibrato é um elemento muito importante no que diz respeito à nossa expressividade tocando. Bom, primeiro a gente precisa compreender qual que é a coreografia do movimento do vibrato, né? Basicamente, tem dois tipos de vibrato. Algumas pessoas vibram rotacionando mais o pulso. Eu, particularmente, não uso esse tipo de vibrato e não gosto tanto. O que eu entendo como mecânica do movimento do vibrato é do meu dedo que toca, que vibra, né? Se a gente escolher o terceiro dedo aqui, por exemplo, então, o meu dedo que toca está preso à corda e os outros dedos estão passeando em cima dela e o polegar também. Então, o movimento seria basicamente esse aqui. Exceto o primeiro dedo, né, que ele é o único dedo vibrando, mas sempre que eu tenho outros dedos passeando, outros dedos vibrando, eu tenho os demais dedos, passeando na corda. Então, eu gosto de, inicialmente, fazer um exercício que parece bem bobinho, mas que ele é a semente do vibrato, né? A gente pode escolher, então, o terceiro dedo aqui como o dedo que nós vamos iniciar o vibrato e a gente vai fazer a mão em movimentos muito amplos, passear na corda. Bem ou mal, isso já é a semente do meu vibrato. O que acontece aqui é que, aos poucos, eu vou comprimir esse movimento. Então, eu tenho ele aqui grande. Posso até tocar, inclusive. E aos poucos eu vou começando a dar foco para esse movimento. Até que eu chego no meu vibrato. Como se você estivesse fazendo carinho na corda. Vou focando. Ok? Uma vez que você já saiba vibrar,
tem algumas pequenas minúcias no vibrato para que nós podemos trabalhar. A primeira delas é transmissão de vibrato. Como que eu passo desse dedo para esse e para esse sem parar o meu vibrato? A primeira coisa é que, mais uma vez, a semente do meu vibrato, o controle, aliás, do meu vibrato, ele morre na ponta do dedo, na minha primeira falange, por isso que cada uma delas precisa ser tão relaxada na hora do vibrato. Mas quem controla esse vibrato é meio que o braço. Então, justamente pelo fato do braço controlar o meu vibrato, é que ao trocar de dedos, ao trocar de notas, eu posso não interromper esse vibrato, ok? Do jeito que eu fiz um exercício no terceiro vídeo do nosso curso sobre mudança de posição, eu quero aproveitar exatamente o mesmo exercício, que foi o... Só que agora objetivando a transmissão de vibrato. Então eu vou sair daqui para cá e troco de dedo sem parar o vibrato. O braço controla o meu vibrato o tempo todo. Mão esquerda muito solta. Para que você possa mudar de posição sem parar o vibrato e que você possa trocar de dedo, sendo capaz de continuar com o vibrato. Então, esse é um exercício excelente para a transmissão de vibrato, tanto de dedo para dedo, quanto na mudança de posição. Porque depois nós vamos tocar músicas como o Cisne, por exemplo. E nós precisamos de vibrato em todas as notas, mesmo nas mais rápidas. E eu não posso, de forma alguma, parar o meu vibrato, porque imagina o quão sem expressividade fica uma música que pede o vibrato. É como se eu tivesse notas assim com muita expressividade, com o coração batendo, e eu tivesse outras assim sem vida, né? Então, mais uma vez, a técnica existe existe em função da música, nunca o contrário, né? Apesar do conteúdo desse curso ser inteiramente técnico, mas ele tem como objetivo principal subsidiar a interpretação musical de vocês. Um outro exercício sobre vibrato que eu gosto muito de fazer é... Antes um parênteses, os nossos dedos têm espessuras, tamanhos diferentes, né?
tenho dedos mais grossos, maiores, menores, isso também varia de pessoa para pessoa. No entanto, o ideal é que o meu vibrato seja o mesmo em cada um desses dedos, algo que é bastante difícil. Imagina fazer o dedo mínimo, mindinho, pequenininho, que é o mais fraco da mão, vibrar como o primeiro. É difícil, mas é uma das coisas que a gente objetiva no nosso estudo de vibrato. Para isso eu tenho um estudo que eu aprendi com um dos meus professores, de você escolher uma nota aleatória no cello. Vamos escolher esse Ré aqui, e você vai vibrar com cada um dos dedos na corda, na mesma nota, né? Com a mesma afinação, e você vai tentar gerar o mesmo som, a mesma vibração. E você vai fechar os olhos e vai apenas ouvir se a vibração é igual. Né? Um exercício difícil, né? Deixar o vibrato de cada dedo igual, uma vez que, por exemplo, para mim pessoalmente, é mais difícil vibrar com o dedo mindinho, né? O dedo pequeno. Enquanto que para mim vibrar com o dedo médio, o segundo dedo, sempre foi muito natural. Mas o objetivo é deixar o vibrato de cada um deles deixar o vibrato de cada um deles o mais natural possível, ok? Bom, espera aí que tinha mais alguma coisa para falar. Aqui tu vai cortar. Ah, tá, lembrei. Ainda sobre vibrato. Posso ir? Agora, gente, um último exercício para vibrato. Algumas pessoas têm... Bom, ainda falando sobre o refinamento, né, no vibrato, dependendo da música que a gente toca, a gente precisa de vibratos diferentes. Dependendo da região do violoncelo também que a gente toca, a gente precisa de vibratos diferentes. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, de trabalhar com subdivisão do vibrato em semicolcheias, com 4, 5 e 6 notas, que traz automaticamente para mim diferentes velocidades de vibrato. Então, a gente vai começar com 4 notas, faz 4 e para. E por que desse exercício? Bom, primeiro eu preciso dizer, na verdade, que existe uma relação muito íntima entre o arco e o vibrato. Meu professor, Fábio Presgrave, costuma dizer que o vibrato puxa o arco e vice-versa. Então, por isso esse estudo com a subdivisão, né, de semicolcheias no arco, porque o vibrato vai entrar exatamente em comunhão com o que o arco está fazendo. Então, o meu vibrato de 4 notas, ele é um vibrato um pouco mais lento. Depois eu começo a juntar. Depois, a minha missão é subdividir para que a minha mão esquerda entre em comunhão com o que o arco está fazendo, e depois eu continuo imaginando o arco, eu continuo imaginando o vibrato com 4 semicolcheias, mas deixo o meu arco lento. Então, ficaria assim. Vejam como o vibrato continua o mesmo. Agora, eu tenho um vibrato, eu vou pular 5, já explico por quê, e vou tentar 6.
6 notas. Já vai fazer o meu vibrato um pouco mais rápido. E aí eu junto, né? E agora eu vou juntar e depois vou imaginar o vibrato tocando 6 semicolcheias e o meu arco vai fazer uma nota longa. Vocês conseguem observar a diferença do vibrato de 4 para o vibrato de 6? E agora vem um vibrato mais rápido, que é o de 5. E por que 5? 5 é irregular, a gente está acostumado a tocar 2, 4, 6, mas 5 é irregular. De alguma forma, essa irregularidade do arco traz um vibrato mais intenso, mais rápido, ótimo para certos tipos de repertório, como Shostakovich, por exemplo. Que eu preciso de um vibrato muito, muito, muito enérgico. Então a gente vem aqui para o 5. A gente começa a juntar. E agora eu vou continuar pensando em 5 quando eu faço a nota longa. Então esse é um exercício muito simples, pensar em 4, 5 e 6 notas, mas que cria uma diferença de velocidade no meu vibrato enorme. Então eu tenho o vibrato de 4 notas, 4 semicolcheias. Agora o de 6. E finalmente o de 5. Espero que seja possível vocês conseguirem diferenciar a amplitude de cada tipo de vibrato. Isso vai fazer com que vocês possam tocar com uma diferença de cores no som muito, muito, muito grande. Bom, essas eram as informações que eu queria passar para vocês nesse pequeno curso de aspectos técnico-interpretativos do violoncelo, que é esse instrumento que eu amo demais. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tenho sempre muita paciência, muito foco, muita disciplina no estudo de vocês. Tenho sempre um estudo muito criativo. Usem a imaginação de vocês e certamente o desenvolvimento virá da melhor forma possível, da forma mais inteligente, e vocês serão sempre muito felizes tocando o violoncelo. Por fim, eu quero deixar uma frase. A cultura, a música, a arte é uma das únicas coisas capazes de destruir a nossa violência interior.